Queridos, passando aqui para deixar uma reflexão de Deus para nossas vidas. A palavra de hoje é para as pessoas que estão esperando em Deus. Acredito que tem muita gente esperando no Senhor para fazer algo na sua vida. Como base no que estou falando, quero pegar aqui o texto que outra hora está em Salmos 40, versículo de 1 ao 3, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e o pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e o confiarão no Senhor. Glórias a Deus. Queridos, um dos desafios mais difíceis de hoje em dia da nossa vida é saber quando agir e quando esperar. No mundo em que vivemos hoje, globalizado, altamente desenvolvido tecnologicamente, onde os meios de comunicação são grandemente desenvolvidos e ágeis, tudo muito rápido, os homens perdem um pouco a noção exata do significado da palavra esperar. Quando digo homem, estou me referindo também às mulheres. Falando num contexto geral, porque na verdade ninguém gosta de esperar. Você gosta de esperar para ser atendido por um médico ou por um dentista? Claro que não. Você gosta de esperar a chegada de uma encomenda, uma carta e aí por diante? Você gosta de esperar uma fila para pagar uma conta no banco? Esperar para receber já é difícil e ruim. Imagina esperar para pagar, não é mesmo? Vejamos então o significado de esperar para entendermos a lição do Salmos 40. Primeiro, o que é esperar em Deus? Esperar em Deus é aceitar as circunstâncias como um produto da sua vontade, diretiva, corretiva e permissiva. Procurar entender a lição de cada demora ou bênção. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e atividades de toda a pessoa na terra. Esperar em Deus é contar com a realização de tal coisa desejada ou prometida, aguardar, ter fé, confiar e estar na expectativa que vai acontecer. E não precipitar nenhuma decisão. Na palavra de Deus em Eclesiastes 8:3 diz: Não te apresses a sair da presença dele. Eclesiastes 8:6 também diz: Porque para todo o propósito há um tempo e modo. O segundo, os aspectos da espera. Não esperar. Há pessoas que são extremamente eufóricas, apressadas, e por isso não entendem o porquê de terem que esperar pela ação de Deus. Elas se antecipam e fazem as coisas do seu próprio modo. Nós podemos tomar como exemplo disso o bezerro de ouro, que outra hora foi feito pelo povo
de Israel quando Moisés se ausentou. Isso está em Êxodo 32, versículo 1, que a palavra vai dizer: mas o meu povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Ele disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Tudo o que fazemos sem esperar pela direção divina transforma-se em bezerro de ouro. Por segundo, também vamos olhar o exemplo de Saul. Saul, constituído rei sobre todo o povo de Israel, não teve paciência de esperar 7 dias por Samuel para oferecer holocausto e ofertas pacíficas. Você pode ler, está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo do 8 ao 14. Isso se chama esperar desanimado. Nós temos que ter paciência de esperar em Deus. Hoje em dia não é diferente do tempo de Moisés. Muitas pessoas estão esperando desanimado e ansiosos. Nós devemos esperar em Deus confiando, sem atropelar os planos de Deus. Esperar ansioso não adianta. Muitas pessoas de pouca paciência, aparentemente, não esperam a providência de Deus interiormente. No entanto, estão tão angustiadas e ansiosas, impacientes, e isso é ruim para o seu bem-estar físico, sem falar que Deus não opera na sua pressa. A ansiedade é uma perturbação de espírito. Esperar com paciência. Quando a palavra diz esperar com paciência, paciência é a capacidade de esperar sem se desesperar. É a capacidade de esperar com resignação, sem pressa e sem queixas. Só espera com paciência quem está seguro das promessas de Deus e conhece o Deus que tem na sua vida. Paulo dizia em suas cartas que ele sabia em quem tinha fé. No hino 107 da harpa cristã, o poeta, cantor, diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Nós podemos citar aqui exemplos de espera. Que o povo de Deus esperou em Deus e alcançou seus milagres. Por exemplo, a queda das muralhas de Jericó, quando Josué deu a primeira volta na muralha, nada aconteceu. Nem na primeira, nem na segunda, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Nada. Talvez alguém com certeza tenha falado para Josué, como falam para mim e para você, que aquilo era loucura, ficar dando voltas ali em volta das muralhas, era em vão. Como também pessoas têm dito para mim e para você que o que nós queremos para a nossa vida, ou o que pensamos em realizar em nossa vida, também é em vão. Talvez alguém lhe diga que você continuar acreditando nesse sonho, nisso que você quer para a sua vida, é em vão. Só que na 7ª volta, a muralha fez o quê? Caiu por terra. Despencou. Se sua bênção ainda não chegou, é porque falta dar a 7ª volta. Não desanime. O Senhor disse a Daniel: tu, porém, vai até o fim. Isaías 4:4. Preste atenção, foi uma palavra muito bonita que Deus disse para Daniel. Ele disse assim: tu, porém, vai até o fim. É isso que devemos fazer. E até o fim. Porque Deus trabalha por aqueles
que nele esperam. Pegar aqui como base, fazer uma ilustração, contar uma história. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, uma viúva italiana ficou sem dinheiro para pagar os seus aluguéis da casa onde ela morava. Ela orou, clamou, jejuou durante muitos dias e nada adiantou. E em desespero foi despejada pelo proprietário e obrigada a procurar abrigo em casa dos seus parentes, numa cidade vizinha. E logo depois da sua saída, a cidade foi totalmente arrasada por um bombardeio nazista. E agora tudo ficou claro. O silêncio de Deus era para o seu bem. Veja que ela orou, clamou, jejuou, pedindo a Deus para dar um jeito para que ela pudesse ficar ali. Mas tudo que Deus fez em despejar ela era para o próprio bem dela. Não precisava de tanta preocupação e tanta angústia. Tá vendo? Às vezes, o não de Deus é para o meu bem e para o seu bem. Esperar pela voz do Senhor é a principal virtude da obediência cristã. Quando Deus às vezes deixa de lhe dar o que você quer, mas Ele lhe dá o que você precisa. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Em Salmos 27:14, o Senhor diz: espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. No testemunho lindo de Isaías, no capítulo 40, versículo 31, o profeta Isaías vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Qual é a lição da águia? A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie dos pássaros, a viver 70 anos. Mas para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão em sua vida. Aos 40 anos, ela está com as unhas compridas e flexíveis e já não consegue mais agarrar as suas presas, das quais ela precisa para se alimentar. O bico alongado e pontiagudo se curva apontando contra o seu próprio peito, e as asas já estão envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas. E voar já não é tão fácil para ela. Então a águia, ela só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irão durar 150 dias. Eu já preguei sobre isso em uma live que eu fiz, e para mim o exemplo da águia é um dos exemplos mais bonitos de superação e restauração. E eu e você, como cristãos que somos, devemos fazer da mesma forma. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha. Lá ela se recolhe em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite de voar mais. Então veja que após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo o bico, ela espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas, quando as novas unhas começam a aparecer, ou seja, começam a nascer. Ela passa a arrancar as velhas penas e só após 5 meses sai para o famoso voo da renovação. E para viver, então, mais 30 anos. A vitória é para os que têm coragem e não sentem pena de si mesmo. Em nossa vida, muitas vezes temos que nos resguardar por algum tempo e começar um processo
de renovação como a águia, para que só assim continuemos a voar, dar o voo da nossa vitória. Devemos nos desprender de lembranças, costumes e outras tradições que nos fizeram sofrer e nos causaram tanta dor. Somente livres do peso do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso de uma renovação que a vida sempre nos traz com a força divina. A palavra diz: os que esperam no Senhor têm dele as seguintes promessas: a força divina para vivificá-los no meio do cansaço e da fraqueza. Na palavra de Deus, em 2 Coríntios, diz: porque quando estou fraco é que sou forte. A capacidade de elevar-se acima das suas dificuldades. É isso que essa palavra está dizendo. Assim como a águia que paira nas alturas do céu. A capacidade de correr espiritualmente sem se cansar, de caminhar firmemente para a frente, sem desfalecer. Quando parece que Deus demora em agir, Deus promete que, se o seu povo confiar nele com paciência, ele proverá todo o necessário ao seu sustento. Continuamente. 1 Pedro 1,5. O testemunho de Davi, no Salmos 40, versículo 13, quer nos revelar que hoje há muita gente no poço, na fossa, e tanto faz, jovens e velhos, ricos ou pobres, de alguma maneira estão deprimidos. A humanidade encontra-se num verdadeiro tremedal de lama, a lama moral, social e a pior de tudo, a lama espiritual. Então veja que todo mundo está englobado nessa lama. Independente de quem seja, qual situação, raça, cor, não importa. De alguma maneira, rico, pobre, negro, seja como for, de alguma maneira está nessa lama, nesse lodo ao qual Davi se refere que Deus o tirou, do encharco de lodo. Sem falar que ainda tem as drogas, o sexo desenfreado, a pedofilia, o crime, a violência, a falta de amor. Muitos estão endividados. Vivemos a hora da fossa, da lama, do charco de lodo, do lamaçal. O salmista de Davi, filho de Jessé, aqui, de alguma maneira, sendo o rei de Israel, mesmo no poder, se encontrava nessa situação. Então veja que a lama, o lodo, pode fazer parte da vida de qualquer pessoa, e somente Deus para nos tirar dela. O testemunho do salmista Davi, quando ele diz: tirou-me do charco de lodo, que traduzidos são poço de perdição, lamaçal, ele quer dizer que só Deus nos entende e que só Deus nos dá o seu braço amigo e nos tira de um terrível charco de lodo. Ainda resta uma esperança. O sol continua no seu percurso diário. A semente ainda nasce, a chuva ainda rega a terra, as nuvens ainda viajam pela imensidão e as estrelas brilham nos espaços do céu sem fim. O céu ainda anuncia a glória de Deus e o firmamento, a obra de suas mãos. Deus ainda espera pelos seus filhos, rebelados, que caminhem em sua direção. Veja que até o nosso Deus espera por algo. Às vezes ficamos questionando, murmurando, porque estamos esperando por alguma coisa. E se esquecemos que Deus também está esperando que eu e você resolva a qualquer momento seguir os caminhos dele. Veja que o próprio Deus, soberano sobre todas as coisas, Criador dos céus e da terra,
e de tudo que há nela, que nos fez a sua semelhança, também espera, também está esperando, eu e você, querer segui-lo de verdade, viver na sua presença constantemente, ganhar a nossa salvação. Então, por que eu e você vamos reclamar de algo que estamos esperando? Se o Todo-Poderoso tem esperado por mim, por você, por milhões de pessoas que estão preferindo seguir outros caminhos do que seguir o caminho dele. O Senhor dos Exércitos que desatolou o criminoso e arrependido rei Davi. O Deus que estendeu as mãos para Pedro, perdido e naufragado. O Cristo que salvou a Zaqueu, o agiota. O Senhor que recuperou o falsário Levi. Jesus de Nazaré que converteu a Paulo, o perseguidor. Que salvou Maria Madalena da prostituição e tirou Lázaro do túmulo frio, sem vida. Hoje nos diz, para mim e para você, vinde a mim e eu vou sarar a todos, curar seus filhos, limpar sua consciência, purificar para sempre a sua vida. Sim, tudo é possível se você crer de todo o seu coração. Jesus pode transformar você, ele pode fazer dos fragmentos da sua vida, de ilusões, um cidadão para o reino eterno de Deus. E Deus pode ajuntar os pedaços que sobrou das suas ideias destruídas e refazer uma existência cheia de bálsamo e humanidade. Salmos 40. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Deus pode até estar em silêncio, mas não significa que ele está inerte, parado, sem se importar com seus problemas. Deus está trabalhando por você. Ele está criando uma situação favorável a seu favor, porque Deus trabalha em nós. Deus trabalhou em José, na oficina da adversidade, até que estivesse apto para ser vice-rei do Egito. E assim se cumpriu os propósitos de Deus na vida de José. Deus trabalhou também em Moisés, lapidando seu coração para que pudesse liberar o povo de Israel, rumo à terra prometida. Deus também trabalhou na vida de Paulo, transformando o perseguidor da igreja e agora virando servo, disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 ao 28. Os homens de Deus são aqueles que passaram pelo deserto, pela fogueira, pelas prisões, pelo calabouço, pelo açoite, pela fome, pelo perigo, pela nudez, pela espada, pela perseguição, pelo espinho na carne. Passaram pelos bisturi divino. Mas em todos eles, Deus o abençoou, o guardou. E em todos eles, Deus trabalhou para poder ser transformados e serem grandes homens de Deus. Deus trabalha porque nos quer homens e mulheres de caráter puro. Não é nas grandes universidades, nas catedrais, nos gabinetes, acarpetados, com poltronas, com diplomas, cadeiras giratórias e inclináveis, o lugar preferido para que ele faça a sua obra. Às vezes é nos lugares mais simples, nas situações mais tristes, que o Senhor molda o seu caráter e faz você um homem e uma mulher de sucesso. Não é preciso da sua inteligência, não é preciso de nada, nem de luxo e nem de nada, para que Deus possa fazer de você um grande homem ou uma grande mulher de Deus. A palavra diz: quem espera no Senhor, Salmos 40, quem espera no Senhor tem esperança viva. Quem espera no Senhor tem paciência. Quem espera no Senhor não toma atitudes precipitadas. Quem espera no Senhor não murmura. Quem espera no Senhor controla a sua ansiedade. Quem espera no Senhor
Louva enquanto espera a sua resposta da intervenção. Quem espera no Senhor concorda humildemente com a vontade dele. Salmos 40. É essa a palavra de Deus hoje para a minha vida e para a sua vida. Como podemos esperar no Senhor? Aqui vão algumas dicas. Descansa e espera. Salmos 37, 5. Espera e anima-te. Salmos 27, 14. Espera pelo Senhor e serás livre. Provérbios 20, 22. Espera em Deus e ainda o louvarei. Salmos 42, 5. Espera no Senhor. Nele há misericórdia e redenção. Salmos 130, versículo 7. É melhor esperar do que se desesperar, como diz o profeta Abacuque, porquanto ainda que não haja fruto na videira, mesmo assim o louvarei. Abacuque 3, 17. Há galardão certo para quem espera em Deus. Salmos 40. Essa foi a palavra de Deus hoje para a nossa vida. Continue esperando em Deus, porque a palavra disse que ele se inclinou para Davi e ouviu as orações do rei Davi. Então essa palavra hoje quer dizer para mim e para você que não importa o charco de lodo, não importa a lama, não importa a nossa situação, não importa o tempo de espera, Deus se inclinará para mim e para você, ouvirá a nossa oração e nos dará a resposta que nós precisamos, que nós necessitamos para a nossa vida. Fica na paz, que Deus te abençoe. Eu sou Mansueto Alves e essa foi mais uma reflexão de Deus para nossas vidas.